Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, eu queria convidar aos irmãos para abrirem as suas Bíblias. No livro de Mateus. Mateus capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, que diz assim: Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Só até aqui. Irmãos, eu queria antes... A gente vai falar sobre o silêncio, um pouco sobre o som do silêncio de Deus hoje. E antes eu queria falar algo que tem muito a ver com essa palavra. Foi uma experiência que eu vivi nos últimos dias. Que a gente às vezes pensa que ouvir a voz de Deus é difícil. Né? Ouvir a voz de Deus é algo bem difícil. Mas a questão toda é a gente aprender que a gente precisa saber que Deus ele fala a todo momento, mas a gente está sempre querendo ouvir aquilo que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir as nossas respostas, a gente quer ouvir aquilo que a gente precisa. E nem sempre Jesus ele vai falar dentro daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente quer, ou aquilo que a gente quer ouvir. E quando, há umas 3 semanas atrás, mais ou menos, que eu não estava lá fazendo meu devocional, Deus me deu essa palavra. E eu lendo ali, eu falei, puxa, eu fiz as anotações dela, eu falei assim, poxa, isso aqui é algo que realmente eu creio que Deus ele quer falar com a igreja, porque é uma preocupação que eu acho que todos nós que pregamos, nós temos de trazer algo que Deus ele quer realmente falar. Mas aí entra o nosso eu também. Né? Eu queria tanto falar sobre um tal assunto, mas não é aquilo que a gente quer falar, é aquilo que Deus quer falar. E eu recebi essa palavra e quando eu peguei a escala da pregação, falei, poxa, eu vou pregar 9 dias antes da virada do ano. E aí eu entrei numa paranoia lá, eu com Deus. Eu falei assim, Deus, eu quero uma outra palavra, porque eu quero uma palavra que tenha mais a ver com essa pegada de fim de ano. Né? As pessoas estão querendo ouvir algo sobre sonhos, sobre renovação, sobre... E Deus ele falou, não, é essa palavra. E eu fiquei ali um tempo. Até que chegou uma hora que eu peguei e falei, não, agora eu vou preparar a palavra, porque é isso aqui que Deus quer mesmo. E aí eu fui me preparar para o que eu fiz um encontro com os teens ontem. E aí eu fui orar, falei, meu Deus, me dá uma palavra para dar para esses adolescentes, para que seja algo que o Senhor quer falar com eles para esse final de ano, para esse ano que vai começar. E aí eu fui orar e Deus me deu uma palavra exatamente do jeito que eu esperava, que eu queria ministrar aqui na igreja. Mas que era para os teens. Então, gente, o maior desafio que nós temos como crente, como discípulos do Senhor, é ouvir a voz de Deus. É ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela nem sempre, ou quase nunca, vamos dizer assim, ela vai vir em direção àquilo que você quer.
Você vai esperar que seja de uma maneira, mas Deus ele vai estar falando ao contrário. E é importante que a gente esteja atento. E nessa palavra aqui, a gente vai falar de uma mulher que ela ouviu coisas que ninguém ouviu. E ela viu coisas que também ninguém viu. E é interessante, quando a gente começa a ler esse texto aqui, a gente vê aqui que parece que Jesus está criando ali um cenário. Não tem aquelas vezes que Jesus ele joga aquela pergunta proposital, que ele já sabe até qual é a resposta, mas ele quer que os discípulos eles falem alguma coisa? É exatamente essa história aqui. Jesus ele parece que ele criou um cenário, uma situação para ver qual seria ali a motivação daquelas pessoas, qual seria a manifestação da fé daquelas pessoas que estavam ali envolvidas, quais seriam as palavras deles. Então Jesus ele criou aquela situação de propósito e com o propósito dele se revelar para aquelas pessoas que estavam ali. Então Jesus a gente vê que ele foi para essa região de Tiro e Sidom. Lá no livro em Marcos, que conta essa mesma história, em Marcos 7, a gente vai ver que ele conta esse mesmo fato e ele fala assim, e lá conta assim, que Jesus ele entrou numa casa e que ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Embora os riscos de alguém saber que ele estivesse ali fossem muito grandes. Então ele comenta com os discípulos assim, eu não quero que ninguém saiba que eu estou aqui, não deixe que me incomodem. Mesmo sabendo que em algum momento eles poderiam reagir. Depois Jesus, a gente vê que ele foi para essa região de Tiro e Sidom, e era uma região de povos idólatras. Era uma região onde moravam ali os cananeus, era um Deus que adoravam muitos deuses, eram muitos deuses que eles adoravam. Vários deuses, eles adoravam, eram povos pagãos, povos idólatras. E aí, quando aquela mulher chega até Jesus, ele dá uma resposta para ela, que ele fala assim, eu fui enviado às ovelhas de Israel. E aí eu fiquei pensando, Jesus ele não sabia que ele ia para uma região onde tinham povos idólatras, ele esperava que ele encontraria ali os judeus ali em meio daquela região, ou eram os idólatras que estariam ali mesmo? Ele sabia exatamente para onde ele estava indo. Ele sabia o local onde ele estava, e ele sabia que aquela mulher ela correria o risco de aparecer ali naquele lugar. E a gente sabe que Jesus inicialmente ele veio para os judeus, e os judeus não quiseram ele. Uma palavra fala, né, que ele veio para os dele, mas os dele não receberam. Então Jesus ele dá também uma resposta para essa mulher que quando a gente lê ela fora de contexto, parece que é uma péssima comparação. Que ele fala assim, poxa, como é que eu vou tirar dos meus filhos e lançar para os cachorrinhos? E quando a gente lê isso aqui, essa palavra cachorrinhos, o cão, naquela época, ela representava uma pessoa impura, uma pessoa suja, uma pessoa pecadora. E Jesus ele usou essa palavra cachorrinhos, que não é a mesma do que é cão. É uma outra palavra que é kunarion, no grego, que se refere a realmente cachorro de estimação. Para que ela entendesse que não era que ela não tinha direitos, mas que Jesus ele tinha uma prioridade. Mas ela entendeu que em algum momento ela seria alcançada. Porque ela entendeu assim, os cachorrinhos eles têm algum direito, eles têm na casa dos donos dele. Mas o mais marcante aqui, gente, é que Jesus ele começou essa conversa em silêncio. E um silêncio que veio depois de um grito de uma mulher desesperada. Uma mulher desesperada, pedindo um milagre pela sua filha. Ele fica em silêncio, ele não dá resposta nenhuma para ela. E ele ainda dá 2 respostas negativas para ela, não, mesmo que não foi diretamente, mas ele não atendeu imediatamente aquela mulher. Ele logo falou assim, eu vim para as ovelhas de Israel. Ele deu uma outra negativa falando, não é legal tirar dos meus filhos e dar aos cachorrinhos. E eu estive pensando sobre o silêncio de Deus. Quando você pensa no silêncio de Deus para a sua vida, o que você pensa sobre ele? Porque o silêncio de Deus, ele não significa exatamente Deus ele não falar. E Deus ele está totalmente em silêncio para a gente. Porque Deus ele está sempre falando alguma coisa com a gente. Mas o silêncio de Deus ele tem mais a ver mesmo
é com a ausência das nossas respostas. É com a ausência daquilo que nós queremos e daquilo que nós precisamos, daquilo que nós colocamos diante de Deus e que Ele não responde e se torna um silêncio para nós. E a gente vê que naquela conversa de Jesus com aquela mulher cananeia, Ele a todo instante ele estava ali falando com ela sobre quem Ele era. A todo instante falando sobre quem Ele era, do que Ele veio fazer e mostrando o amor dele. Sabe? E a gente vê que parece que Ele não se importa por algum momento com o silêncio e com o vazio daquela mulher, mas Jesus ele estava simplesmente se apresentando para ela. Ele falou assim: sou eu que estou diante de você, que vou muito além disso que você precisa, vou muito além das suas respostas. Sou eu, o Jesus. Então, gente, essa mulher, ela sabia de coisas que muita gente que dali não sabia. E quando eu li isso aqui, eu achei tão interessante que no primeiro grito que ela dá é de alguém que sabia pelo menos quem Jesus era, porque ela fala: Jesus, filho de Davi. Ela não chegou ali achando que Jesus era qualquer um. Ela não chegou ali pensando talvez que Jesus não pudesse ter uma solução para o problema dela, mas ela chegou ali já chamando ele de Jesus, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mesmo quando Jesus não deu resposta alguma, ela: Senhor, me ajuda. Me ajuda. E mesmo não tendo as respostas imediatas, ela conseguiu ouvir algo que ninguém ouviu, gente. Ela conseguiu ouvir, ela não desistiu, ela não olhou para as condições dela, ela não olhou se ela podia, se ela tinha direito, se ela não tinha. Não, ela simplesmente seguiu em frente. Ela não desistiu, mesmo em meio ao silêncio, mesmo em meio às respostas negativas. Ela deu o máximo que ela pôde. E com aquela atitude dela, ela conseguiu responder ao silêncio de Jesus. Ela conseguiu responder aos nãos que ela recebeu. Porque ela ouviu algo que ninguém ali tinha ouvido. E o que nós precisamos ouvir, que é o som do silêncio de Deus. Nós precisamos estar atentos a esse som. Porque, gente, o silêncio de Deus, ele é uma resposta. O silêncio de Deus, ele também nos ensina. Mas qual que é esse som? O que Deus ele quer nos ensinar através desses sons de silêncio? É isso que nós precisamos estar atento. E como eu falei, Jesus ele foi para aquela região, uma região de um povo idólatra. Ali ele sabia o que ele poderia encontrar. Mas ele estava ali em segredo, escondido dentro de uma casa. Que ele queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas para aquela mulher não foi um segredo. Porque existem, gente, situações na nossa vida em que para todo mundo Jesus ele não vai estar. Mas para a gente precisa ter certeza de que ele está. Tem coisas que vão olhar para a sua vida e falar assim: pô, Jesus ele não está nisso. Não consigo enxergar Jesus nessa situação com você. Mas você precisa entender que ele está com você. E isso basta. Todas as vezes isso basta. E ela começou gritando, pedindo por uma filha que estava ali, possuída de demônios. E eu fiquei pensando naquele contexto, daquela localidade ali, que eles adoravam centenas de deuses, como que a filha daquela mulher não estava. Ela estava desesperada. Mas o que mais choca aqui é o contraste gigante entre a atitude dela e a atitude de Jesus. Porque ela chega gritando e Jesus em silêncio. E quantas vezes, gente, a gente vai passar por essas situações da nossa vida? Que a vontade vai ser de gritar mesmo. Que a vontade vai ser de uma resposta imediata. Uma coisa que você quer para ontem. Tem que ser agora, Senhor, eu estou colocando aqui diante de você, eu quero que você me responda. Que você quer que seja no seu tempo, da sua maneira. E às vezes a gente vai nesse embalo.
Sabe, a gente vai pensando assim, eu estou com Jesus e Jesus ele tem que resolver tudo para mim. Eu estou com Ele. E Jesus ele não responde uma palavra dentro daquilo que você tem colocado para Ele. Ele fica em silêncio. E aí começa a vir aqueles pensamentos intrusos, né, que começa a vir na mente. Não é possível, Deus não está vendo isso que eu estou passando. Pô, não é possível que só Deus não se importa com isso que eu estou vivendo. Olha aqui, olha como é que estão as coisas na minha casa, Deus ele não está vendo. Porque a gente pensa que só que Deus ele só nos ama, às vezes quando Ele caminha de acordo com as nossas demandas. Mas se Ele tem um controle da nossa vida, gente, Ele vai fazer da maneira dEle e no tempo dEle. Mas Ele vai fazer sempre do jeito dEle. E às vezes a gente está tão acelerado na nossa vida, que a gente pensa que Deus ele está caminhando no mesmo ritmo que a gente. Sabe, eu estou desesperado. Eu preciso de um socorro. Eu preciso de um milagre agora. E Deus ele não está desesperado, não. Ele está em paz. E Ele tem paz para você se você quiser. A tua urgência, que é urgente para você, nem sempre vai ser urgente para Deus. Você está com muita urgência. Meu Deus, faz isso desesperadamente. Não, Ele vai te dar segurança. Mas não vai atender urgentemente o seu pedido. Sabe, a nossa falta, a nossa escassez em algum momento, que a gente pensa, meu Deus, que desespero. Ele vai nos sustentar. Mas em tudo, Ele vai ter o controle das nossas vidas. Esse é o principal entendimento de a gente saber que mesmo que Deus ele não esteja falando, Ele tem o controle. E muitas vezes a gente vai estar gritando e Deus em silêncio. E aí vem aquele pensamento, Deus, você não está vendo. Deus ele não vai gritar junto com a gente. Deus não vai gritar junto com a gente. Ele tem o controle. Ele vai estar por perto. Isso basta. Jesus está comigo. Acabou. Ele por perto é igual a Ele ter o controle das coisas. Esse é o entendimento que a gente precisa ter. O salmista, no Salmo 73, ele fala assim, no céu, eu só tenho a Ti. E se tenho a Ti, que mais eu poderia querer na terra? Ainda que a minha mente e o meu corpo se enfraqueçam, Deus é a minha força e Ele é tudo o que eu sempre preciso. Deus ele é tudo o que a gente precisa. A gente precisa entender isso. E em vários momentos nós vamos pensar que a gente precisa de respostas, que a gente precisa de um milagre, que a gente precisa de uma solução imediata de Deus na nossa vida. E Ele vai dizer só pra gente, você tem tudo. Você tem tudo que você precisa. Ele nos tem nas mãos dele. E isso basta. Basta que Ele nos tenha em suas mãos, Ele tem um controle. E depois a gente vê que essa mulher, ela, depois do grito que ela deu, pedindo um milagre ali pela sua filha, os discípulos chegaram até Jesus e falaram assim, manda ela embora, pois ela vem gritando atrás de nós. E a gente percebe aqui que a intenção dos discípulos era das melhores. É porque Jesus tinha pedido para eles, eu não quero ser incomodado. E quando eles viram aquela mulher gritando, eles falaram, poxa, a gente precisa conter essa mulher. O mestre ele não quer ser nem encontrado. Ele está escondido em segredo dentro de uma casa. E essa mulher está gritando, então vamos tentar amenizar aqui para não gerar um tumulto. Mas o fato, gente, de Jesus ter ficado em silêncio, e logo depois, os discípulos ainda falaram assim, manda ela embora. Poderia ser o momento ali daquela mulher falar assim, eu vou embora, eu desisto. Jesus não quer falar comigo. E os discípulos já estão me mandando embora. Fui. E aqui entra uma coisa que eu queria falar também. A gente precisa aprender, gente, a não ignorar a dor do outro. Sabe? Porque, gente, aquilo que não é urgente para você pode ser questão de vida ou morte para alguém.
E a gente não pode encarar como uma coisa que é banal. Sabe, é terrível. Eu não sei se alguém já passou por isso, mas eu já passei. Você confia em alguém para você falar de algo que está doendo na tua vida, e que você está dilacerando por dentro. E quando você chega para essa pessoa e você fala, ela não dá a mínima. Ela quase faz uma piada do que você está passando. Que para ela não é nada. É um balde de água fria. Mas agora, quando você fala com alguém que te entende, ou pelo menos tenta te entender, aquilo gera uma conexão, gera uma força para você seguir em frente. Você sai dali com vontade, você começa a entender que você não está sozinho porque alguém te ouviu. Então a gente precisa ser essa pessoa que ouve alguém, pelo menos. E a verdade, gente, é que esse silêncio de Jesus aqui, ele queria mais ensinar uma lição de misericórdia para os discípulos do que para aquela mulher. Porque a primeira coisa que esse silêncio de Jesus revelou foi o coração dos discípulos dele, que logo falaram assim: manda essa mulher embora, que não tiveram nem um pouco de compaixão dela. Sendo que essa mulher, gente, ela decidiu ouvir uma voz ali que ela não estava nem ouvindo. Que era a voz de Deus. Porque quando a gente está em silêncio, quando Deus está em silêncio, é um período que nós estamos sensíveis a ouvir muitas vozes que não são as de Deus. Muitas vozes. E às vezes essa voz de alguém que tem a boa intenção, como as dos discípulos, é a voz que arrebenta com a gente. A voz cheia de boa intenção. Porque muita gente tem boa intenção, mas ela não sabe o todo da nossa vida. Nem todo mundo sabe a história que você tem com Deus, nem todo mundo sabe o que você está vivendo dentro da sua casa. Então a gente precisa discernir as vozes certas. Porque a gente está vivendo um mundo que todo mundo sabe sobre tudo. Todo mundo tem um atalho para tudo. E Deus, ele não pula etapa. Deus, ele não pula fase. E um exemplo disso é que a gente viu lá, quando Sara tentou cumprir a promessa de Deus na vida de Abraão. Ela estava cheia de boas intenções. E ela falou com Abraão: vai lá, se deita com Agar, com a minha escrava. E por causa da boa intenção de Sara, até hoje a gente está tendo uma guerra lá no Oriente Médio. Para você ver como que um conselho cheio de boas intenções fora da vontade de Deus pode causar uma catástrofe. Então, às vezes, a gente boa, a gente de perto, mas não é a voz de Deus. E que quer ajudar e acaba atrapalhando mesmo a nossa vida. Então, cuidado com as vozes que você escuta no silêncio. Existe um conjunto de vozes. Tem a voz do inimigo. Tem a nossa voz. Tem a voz dessas pessoas que acham que sabem das coisas e que às vezes não sabem. E tem a voz de Deus. A voz do inimigo, que a gente às vezes pensa que vai vir naquele som de terror. Ah, faz isso. Não. É uma voz de engano. Vem assim como veio para Eva, Adão e Eva lá no jardim. Vai lá, seus olhos se abrirão, vocês serão igual a Deus. Vocês terão conhecimento do bem e do mal. É aquela voz que chega bem sutil mesmo. É aquela voz do nada a ver. É aquela voz do todo mundo faz. É aquela voz que vai ser só uma vez. É aquela voz que é contra tudo que é de Deus. A nossa voz também. Quem já ouviu, vai lá, segue o seu coração. Essa frase tão bonita. A palavra diz que o coração do homem, ele é enganoso. E a gente não tem que seguir o nosso coração. Um verdadeiro discípulo segue a Cristo. É aquilo que Cristo diz. É aquilo que Cristo fala. E lá em Romanos 8, 14 ao 15 fala assim, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão
para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Aquele que é filho entende que é guiado pela voz de Deus, que é um pai de amor, que ele vai ter sim palavras que nos abraçam. Quando você precisar de consolo, você vai encontrar nos braços dele. Mas assim como um verdadeiro pai, ele também tem palavras que corrigem quando for preciso. Em algum momento você vai ter que deparar com elas também. Mas que guia os seus filhos no caminho dele. E a voz de Deus, ela pode estar naquele conselho que você não gostou de ouvir. Sabe aquele conselho que você não quer nem ouvir porque você sabe que está errado? A voz de Deus está ali. Sabe, quando você fala assim, não, nem fala comigo porque eu já sei. No confronto, em conversas difíceis. Sabe aquelas conversas que você não queria estar aqui nem sentado. Nos caminhos mais difíceis também. Mas para todos esses momentos, nas conversas difíceis, nos momentos de confronto, nos caminhos difíceis, vai ter sempre ali uma voz também falando, eu estou com você por mais difícil que esteja. Eu estou com você nesse caminho de dificuldade. Eu estou com você e te ajudo a mudar e a enfrentar isso. Em todos os momentos. E a voz do Pai, ela mostra o caminho. E, gente, mas muitas vezes, ouvir essa voz vai doer. Porque é uma voz que precisa nos colocar na direção certa. E a porta é estreita, o caminho é apertado. Então não vai ser fácil ouvir essa voz. Mas é uma voz que ela vai consolar também quando estiver doendo. E não tem consolo maior do que o consolo do Senhor. Mas principalmente essa voz, ela vai gritar dentro de nós a todo instante e vai revelar quem é Jesus para nós. Essa voz, ela vai gritar sempre quem Ele é para nós, aquilo que Ele fez por nós. Essa voz, ela vai sempre deixar bem claro para nós. Nós não somos mais escravos. Você é filho. Você não é mais escravo. Você é um filho. E um pai ama seu filho de verdade. Por isso, o som que você estiver ouvindo, ele pode determinar completamente os seus próximos passos. O seu futuro. Qual é a voz que você está ouvindo? É a voz de Deus ou a sua voz? É a voz de Deus ou a voz do inimigo? É a voz do coach ou é a voz de Deus? Ouça a voz de Deus. Depois a gente vê que a primeira palavra que Jesus falou para aquela mulher, depois do silêncio dele, foi: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E aquela mulher, ela reconheceu que existia ali uma prioridade. Ela reconheceu, mas ela continuou clamando. Quando ele falou, ela não foi embora. Ela continuou clamando, ela entendeu que existia uma prioridade, mas ela também entendeu que ela poderia ter algum lugar de misericórdia, mesmo ela não tendo os mesmos direitos. E muito mais, gente, do que direitos, é o assunto mais importante que Jesus entrou nessa conversa, que ela tomou um rumo aqui para algo que Jesus quer ter com cada um de nós. E que eu quero que você ouça bem isso. Jesus, ele começou a falar com aquela mulher sobre algo que ela entendia muito bem. Que era sobre relacionamento. Jesus fala das ovelhas perdidas que tinham um pastor. Fala dos cachorrinhos que tinham um dono. E onde que ele queria chegar mesmo era sobre os filhos. Quando ele fala aqui sobre os filhos, que ela entendia muito bem porque ela estava ali por causa da filha dela. E quando ele falou isso, ela se conectou com o assunto e ela lembrou da onde? Da mesa da casa dela, aonde os cachorrinhos ficavam embaixo e pegavam as migalhas.
E ela entendeu que a misericórdia de Jesus era tão abundante e suficiente para alcançar até quem estava fora. Os de fora também, através da misericórdia dele. Ela entendeu, eu posso também pegar uma migalha disso aí. Tem muita coisa. E pode sobrar para mim. Então Jesus ele falou de relacionamento dentro da realidade dela. E o interessante, gente, é que quando a gente fala de relacionamento, uma das coisas mais incríveis sobre o relacionamento é que num relacionamento verdadeiro a gente ouve coisas que ninguém ouve mesmo. A gente sabe de coisas que ninguém entende. Porque um relacionamento ele gera percepções. Quando a gente fala de um relacionamento de pais e filhos, nós temos percepções sobre os nossos filhos que ninguém tem. Eu olho para minha filha, eu sei que ela está sentindo, sem ela abrir a boca. Eu sei quando ela está chateada, eu sei quando ela está entristecida, através do relacionamento. E ela também sabe. Quando eu chego no quarto com a cara, ela já sabe que é para brigar, se é para falar uma coisa boa. Nem um PhD em comportamento infantil conhece seu filho mais do que você. Tem coisas aqui que não adianta. Mesmo antes de abrir a boca, a gente se conhece pelo relacionamento. É um olhar. Eu e minha esposa, a gente precisa às vezes nem falar. Acontece a situação, a gente olha um para o outro e pronto. Porque a gente já se conhece. E o relacionamento ele gera isso, assim com os filhos. Então você percebe que alguém não está bem através do relacionamento. Quando está bem, quando não está. E o silêncio de Deus ele vai gerar esse relacionamento com Ele. Porque nós vamos passar a conhecer Ele. Não pelo que Ele está fazendo, mas pelo que nós sabemos sobre Ele. Não, porque Deus fez na minha vida. Não tem nada a ver com isso. Está tudo bem, está tudo mal. Eu sei que Deus está aqui. Deus ele está comigo. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho relacionamento com Ele. Então mesmo que Deus ele não fale nenhuma palavra diretamente dentro daquilo que você quer ouvir, não importa. Deus está presente. Deus está comigo. Eu ouço a voz dele. Eu ouço ele de alguma maneira. Sabe? Tanta gente vazia esperando algo sobrenatural de Deus e Deus está ali do lado dela. Sabe? Deus ele não é energia. Deus ele não é arrepio. Deus não é algo momentâneo. Deus é algo presente o tempo inteiro. Lá em João fala assim, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. A ovelha que conhece a Deus, ela ouve a voz dele. E ela segue, ela não quer nem saber, ela vai em direção à voz dele. Ela só quer ele. Como Jesus ele não queria mostrar que era sobre direitos, era sobre relacionamento, a gente precisa ter cuidado. Porque às vezes a gente entra numa briga por direitos com Deus. Senhor, mas eu estou aqui na sua presença. Eu tenho te obedecido. Eu faço, eu aconteço, eu oro 50 horas por dia, não sei. Cadê você? E bababá. E não é sobre direitos. É sobre relacionamento. É sobre vida com Deus. Que nós nos tornamos filhos de Deus quando nós recebemos a Jesus. É sobre esse lugar. Então nós começamos a ter a certeza de que Deus está conosco quando a gente passa a conhecer Ele. E essa certeza é tão grande que, como eu falei, a gente apenas quer se relacionar com Ele. Estou partindo aqui para o final. E lá no livro de Marcos, quando Jesus ele se despede dessa mulher, ele fala assim, por causa dessa resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Depois que ela ouviu aquilo que ninguém podia ouvir ali, ela podia ir. Não antes dela conseguir ouvir
o som daquele silêncio ali que estava naquele lugar. E hoje eu queria falar com você que participar do silêncio de Deus é um privilégio. Porque se Deus está em silêncio para você, é porque você está esperando uma resposta dele. E se você está esperando uma resposta dele, é porque você tem caminhado com ele. E você não está debaixo da mesa. Você está sentado à mesa. Porque Deus, ouvir o silêncio de Deus, é algo que nós precisamos querer. Você precisa querer ouvir o silêncio de Deus. E mais um ano está se acabando. E talvez a sensação que você tenha tido foi de que você não conseguiu ouvir a voz de Deus nesse ano. Som. Essa sensação de que Deus ele não está te respondendo, de que Deus não está falando aquilo que você precisa ouvir. Mas como que você tem se relacionado com Ele? O ritmo que você está vivendo, a direção que você está indo, Deus está lá? Ou você está indo numa direção que você provavelmente corre risco de não encontrá-lo? Você tem se movido pela voz de Deus ou pela sua vontade? Qual é a voz que você tem ouvido? É a voz do engano, a voz do inimigo que tem tentado soprar na sua mente as coisas, a voz dos atalhos, a voz do seu coração? Hoje eu quero te convidar a ouvir a voz de Deus. Mesmo sabendo que talvez ela não vai ser dentro daquilo que você quer ouvir. Ou daquilo que você precisa. Pode ser que ela não seja. Mas a voz de Deus ela vai te dar uma direção. Você é guiado pelo Espírito dele. A voz dele ela vai te guiar. Ele vai revelar para você verdadeiramente que ele é um pai que cuida dos seus filhos. E ele quer te chamar a ter um relacionamento. Daquele que você olhe para o seu pai e mesmo sem ele falar nada, você saiba que ele está. Aleluia. Ele está com você. Mesmo no silêncio. Um filho, ele sempre ouve a voz do seu pai. Mesmo que em silêncio. Vamos nos colocar de pé? Eu quero que você ouça essa canção e que você faça uma oração agora. E que eu quero que nessa oração você fale com Deus, Senhor, eu quero te ouvir. E hoje você entendeu que o te ouvir não é ouvir uma voz sobrenatural no seu ouvido, mas é você saber que Ele está, mesmo não falando aquilo que você quer. É uma voz que ela se manifesta no relacionamento, de você saber que Ele está no controle de tudo, mesmo que a sua vida ela esteja diferente daquilo que você acha que Deus ele está fazendo. E talvez você também tenha muitas vozes no seu coração. Eu quero que nessa noite você, conforme você for cantando essa canção, você feche seus olhos, que você ore agora e fale para Deus que você só quer a voz dele ecoando no seu coração. Você crê? Amém. Você crê nisso? Sim, Jesus. Que a partir de agora você só vai ser guiado pela voz dele? Amém. Amém? Amém. Vamos louvar. Não me deixe ir se você não for. Não me deixe estar
se não estiver. Não me deixe ter, se não me tiver. Se pra me perder, que seja em teu abraço. Não me deixe amar o que você não ama. Não me deixe sonhar com o que você não planejou. Não me deixe andar no caminho que você não traçou. Se é pra naufragar, que seja em teu amor. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Eu quero ir onde você for. Eu quero estar onde você está. Eu quero ser como você é. Eu quero amar como você ama. Dai-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dai-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Estou perdendo pra ganhar, estou morrendo pra viver. Estou gastando a minha vida pra poder te conhecer. Estou perdendo pra ganhar, estou morrendo pra viver. Estou gastando a minha vida pra poder te conhecer. Dai-me ouvidos pra te ouvir, Começa a pedir ao Senhor agora. um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Dai-me ouvidos pra te ouvir, um coração pra obedecer, formosos pés pra te seguir e olhos pra te contemplar. Aleluia. Senhor, nessa noite, Pai, Sim, Jesus. nós queremos ouvir a sua voz, Senhor. Nós queremos, ó Deus, saber aquilo que o Senhor, meu Deus, é para nós, aquilo que o Senhor pensa sobre nós. Senhor, nós não somos mais escravos, Pai. Nós somos filhos. E nessa hora, Pai, nessa hora, meu Deus, eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha soprar nesse lugar, Senhor. Soprar a sua voz, Senhor. Soprar a sua voz, meu Deus, para cada coração desesperado. Senhor, soprar a sua voz, meu Deus, para aquele que precisa de urgência, mas que a sua voz, meu Deus, é aquela que chega e que você diz: eu estou no controle, nada pode fugir das minhas mãos, porque Tu és um Deus invencível. Tu és um Deus que tem um controle de todas as coisas, Pai. Nessa hora, Senhor, revela os seus filhos. Revela os seus filhos nessa noite, Pai, que o Senhor está no controle, que o Senhor não perdeu o controle, que o Senhor continua cuidando de tudo, que o Senhor está na frente de tudo, que nada foge das suas mãos, Senhor. Traz essa revelação, Senhor, nessa noite, Pai, ao coração dos seus filhos, ó Deus. Senhor, que se nessa noite, meu Deus, tiver alguma voz, meu Deus, que não seja a sua, soprando na mente de alguém nessa noite, Pai, nós repreendemos ela, Senhor, em nome de Jesus.
toda voz contrária, toda voz que não seja a sua, toda voz que esteja coando contra a sua vontade. Nessa noite, Pai, que o Senhor venha desfazer, Senhor, que o Senhor venha estabelecer a sua voz em cada coração, Senhor, nessa noite, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nos chama, Senhor, toca nos corações dessa noite, Pai. Nos corações, meu Deus, para um relacionamento, meu Deus, contigo, Pai. Meu Deus, aquele que é movido, meu Deus, por momentos. Aquele que é movido por experiências pontuais. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, que o Senhor venha trazer ao coração a vontade de se relacionar de verdade contigo, Pai. A certeza da sua presença em todos os momentos. Em todos os momentos. Seja no momento mau, no momento bom. A certeza de que o Senhor está, meu Deus. Traga nessa noite, meu Deus, que nós possamos, meu Deus, sair daqui entendendo, Pai, que o seu silêncio, meu Deus, ele nos ensina. Que o seu silêncio, meu Deus, ele fala conosco. Que existe um som, meu Deus. Um som que é a sua voz, meu Deus. No seu silêncio, meu Deus. Em nome de Jesus.